Pronto. Pode ficar Gravando. Se quiser já começar a falar. Não sei, você que preparou, né? Sim, mas a gente fala a primeira pergunta e depois dá a resposta, como é? Como é que você quer? A gente primeiro formule a pergunta em voz alta, aí para gravando, e depois o que a gente escreveu a respeito, ou pensa a respeito. Acho que é o ideal, porque aí fica o depoimento de vocês mesmo, né? Certo. Tá bom? Vocês nos mandaram 3 perguntas. Foi. Ontem, né, ou anteontem. A primeira é assim: o que foi mais desafiador no início das equipes aqui em Pernambuco? Você quer dizer alguma coisa? Uhum. Então diga. Nós estamos vendo vocês, não estamos vendo nada. Nós estamos aqui pequenininhos. Né? Não conhecíamos ninguém aqui em Recife quando chegamos do Rio de Janeiro, onde já tínhamos uma vivência de 10 anos de equipe. Procuramos, através da nossa paróquia, participar do que nos era oferecido. Nos dedicamos ao que aparecia, mas o desafio maior era a falta de um conselheiro espiritual. Quando conseguimos, já contávamos com conhecimento e amizade de vários casais que iniciaram conosco a experiência de uma equipe nova. Aqui eu quero preencher assim como que nos vazios que ficaram. Nós chegamos aqui em 1975 e durante um período mais ou menos largo, nós moramos em Boa Viagem, durante 6 meses, vamos dizer, 8 meses. Depois, quando quisemos comprar uma casa, compramos uma casa, não foi possível em Boa Viagem, nós compramos na Estrada do Encanamento. Casa Forte, onde vocês moram, né? Ali no número 139, onde mora a nossa filha. E nos aproximamos de Padre Edivaldo, que era o pároco de Casa Forte na época. Com isso, nos engajamos nos encontros de noivos. E ele era, vamos dizer, uma espécie de conselheiro nessa época de um grupo remanescente do Movimento Familiar Cristão, que hoje parece que nem existe mais no Brasil. Então, na falta das equipes e na falta de contactos, nós nos incorporamos a esse movimento familiar cristão, de onde, afinal, saíram também equipistas depois, porque, por exemplo, Calbi e Regina, que são bem idosos, são do movimento, eram já do movimento familiar cristão. E também Helena e Emídio, já falecidos, que também foram das equipes. Bom. Mas eles querem puxar a resposta, querem responder. Vocês acham que basta isso ou a gente deve acrescentar? A gente fez encontro de noivos no Recife inteiro, sabe lá o que é isso? Porque onde numa paróquia precisava, a gente ia lá fazer palestra para os encontros de noivos. E isso foi, mas não eram as equipes. A dificuldade com as equipes, como Maria Lúcia assinalou, era, no início, a falta de entrosamento com outros casais e depois também falta, naquela época, de conselheiros espirituais disponíveis. Por quê? Nós vivíamos uma época da teologia da libertação muito acesa, muito forte, e havia aquele lema da opção preferencial pelos pobres. E o movimento era considerado um movimento assim meio que de elite, não era um movimento operário. Então havia uma certa resistência, a gente sentia com isso. Foi preciso que o padre Edivaldo aliciasse, né, o padre Philippe Mallet, francês, que era também ligado à pastoral popular, aliciasse para ele nos atender numa primeira equipe, porque ele mesmo era resistente também, apesar de ter sido do movimento na França. Agora, a grande mola propulsora do movimento, é preciso dizer, foi o encontro de casais com Cristo.
Porque nós fizemos o primeiro encontro que apareceu em Casa Forte, e no segundo nós fomos escalados para ser casal animador de circo. E esse círculo é que resultou na equipe 1. Eram 8 casais, um pouco mais, não sei se alguém desistiu, mas eram 8 casais. Então esse círculo prosseguiu por vários meses, até que se esgotou aquela pauta que o círculo tinha, do temário, vamos dizer, que eles tinham para as reuniões, e eles sentiram falta de alguma coisa também mais aprofundada, menos superficial. Aí nós conseguimos vender, entre aspas, vender a nossa enciclopédia, que eram as equipes de Nossa Senhora, e eles aceitaram, e graças a Deus, foi graças a eles e a ajuda de Deus que surgiu a primeira equipe. Quer dizer, a gente foi um propulsor até meio preguiçoso. O que valeu foi a vontade de Deus e a vontade dos companheiros nessa busca. Então começou aí, em julho de 1980 já, a nossa primeira equipe, que é Nossa Senhora do Carmo. A invocação dela é Nossa Senhora do Carmo. Vocês querem que a gente vá para a segunda pergunta? Pode ser. Ok? O que Deus tem mostrado a vocês ao longo dessa caminhada de espiritualidade conjugal cristã? A gente aí poderia ir muito longe, né, Maria Lúcia? Porque a rigor, muito antes da gente participar das equipes, muito antes não, 1 ano antes ou 2 anos antes, nós fizemos um encontro com o padre Charbonneau, Paulo Eugênio Charbonneau, que era diretor do colégio Veracruz, ou Santa Cruz, lá em São Paulo, e ele realizava por esse Brasil afora o que na época eram encontros de casais, em que ele fazia todas as palestras, não é? E era um orador, ele é autor de inúmeros livros, eu tenho vários livros dele, era um homem extraordinário. E ele trouxe uma motivação, porque a gente vivia uma vida muito ligada assim ao aspecto social. Mas Maria Lúcia tinha uma formação católica mais profunda, a minha era muito pequena. Foi só com esse encontro do padre Charbonneau é que a gente despertou. Quando ele mandou, numa sexta-feira, fazer uma pergunta, né? Aquela pergunta para a gente meditar durante a noite e voltar para o resto do encontro na segunda, no sábado. Que era você está presente ao velório do seu cônjuge. É pesado, viu? Você está presente ao velório do seu cônjuge. Você pode olhar para ela ou para ele e dizer: eu fiz tudo o que eu podia por ela. Vamos à segunda pergunta. Ok? É um desafio que não é brincadeira. A segunda pergunta. O que Deus tem mostrado a vocês ao longo dessa caminhada de espiritualidade conjugal cristã? E a gente respondeu: Deus tem nos mostrado que Ele só precisa do nosso sim para estar presente no nosso lar e de tanta gente carente de ser presença. Essa foi a nossa resposta. Ele espera de nós, eu acho, disponibilidade, que a gente esteja aberto ao recado que ele tem a dar a gente praticamente todos os dias, né? Todo momento da vida. E ele
tem sido uma força. Nós viemos para o Recife, né? Nós éramos, na época, casal regional lá do Rio de Janeiro, que era uma região, naquela época, esquisitíssima, porque pegava Rio de Janeiro, pegava Petrópolis, Niterói, Poços de Caldas, pegava Manaus e Brasília. Você vê que naquela época que não havia celular, era tudo na base da munheca, era na carta, telefone não era fácil e muito caro, então a gente fazia das tripas coração para poder manter contato com esse povo todo. Mas isso foi um aprendizado muito grande. Quando a gente saiu de lá transferido, por conta porque eu trabalhava na Chesf, lá no Rio, que a sede da Chesf na época era no Rio. Tivemos que nos afastar, tínhamos outras opções. Eu podia ter me desligado da Chesf, ficado no Ministério, e ia ficar mofando lá na Praia Vermelha, num órgão que existia, ou ia ter que ir de mudança para Brasília, coisa que eu conhecia muito bem Brasília e não queria ir para lá de jeito nenhum. Então, a solução de vir para o Recife, através da Chesf, que era já a minha casa nova, foi a melhor que eu encontrei. Na época, a região que a gente coordenava foi dividida, então, em duas, né? E entregue a 2 casais diferentes, que nós preparamos durante vários meses para eles assumirem. Quando viemos para cá, viemos com uma carta de Esther e Marcelo Azevedo, que na época eram o casal Essir, né? Que a Essir chefiava o movimento. E nessa carta, que outro dia eu mandei uma cópia para o pessoal, ele começava dizendo, nisto, como ementa na carta, ele dizia, nisto consiste a glória de Deus, que deis muito fruto. Então ele agradecia lá por o que a gente tinha feito, a bobagem que a gente fez pela glória de Deus, na verdade, né? Mas ele colocou um recado, entre aspas, dizendo, lembram-se do que lhes disse sua filha, que a minha filha, nossa filha mais velha, na época ela tinha 14 para 15 anos, né? Ela disse, existem equipes de Nossa Senhora em Pernambuco? Não? Então já sei porque Deus nos encaminhou para lá. Então ele diz assim, são os caminhos de Deus. Estamos certos de que vocês, cientes do papel do movimento na igreja de hoje, não vão regatear esforços para colocar-se a serviço do Senhor. E se for de seus desígnios, serem os lançadores da ZNS no Brasil, no Nordeste do Brasil. Obrigado, etc, etc. Um abraço e tal. Então, quer dizer, a gente já veio meio que empurrado, né? Olha, vocês têm que levar as equipes. Vocês têm uma experiência de equipes, a gente tinha feito curso de pilotagem, tinha montado curso de pilotagem no Rio. Então, vocês têm uma bagagem que é preciso que seja levada adiante. Pois só surgir realmente a oportunidade e a gente pode se soltar. Vamos à terceira pergunta. Que recados vocês deixam para os equipistas que estão iniciando a caminhada? Aí nós pusemos assim, bem conciso, bem conciso. Tenham confiança, amor e vontade de estar à disposição de Cristo, prontos para atender aos seus chamados. Eu acrescentaria que eles precisam ter um pouco de paciência com as exigências do movimento. Que as exigências não podem ser confundidas com leis. Elas são propostas. E que cada equipista, cada ser humano tem seu ritmo. Às vezes a gente tem dificuldades e atravessa anos lutando com um determinado ponto concreto de esforço.
principalmente o diálogo conjugal. Porque a gente pode ensinar 1001 fórmulas, métodos e meios de chegar a um bom diálogo conjugal. Mas o casal tem que descobrir o seu próprio meio de estabelecer essa conjugalidade profunda. Então, lembrar-se sempre que o mandamento maior é o do amor, não é o da lei, é o do amor. Então, a gente não ficar preocupado, como a gente viu muitas vezes, pessoas que abandonaram o movimento porque tinham dificuldade e ficavam com vergonha dos outros que superavam as dificuldades e largaram o movimento. Não. É preciso que as pessoas não tenham pressa, tenham paciência consigo mesmas, né? Deus tem seu momento, ele chegará. Pronto, foi isso. Gente, adoramos, né? Gostamos muito de vocês. Desde Obrigado. que a gente começou a conhecer a história de vocês quando a gente chegou aqui, a gente também veio, né, de outro estado, a gente veio para cá. Claro que a gente não veio trazer nada, a gente só veio aprender. Né? Quando a gente chegou em Recife aqui, a gente viu que era bem diferente de Piracicaba, estava assim, na flor da pele as equipes de Nossa Senhora. A gente começou a ter até outro olhar, a gente já estava há 6 anos na equipe. 6 anos. 6 anos na equipe, lá em Piracicaba. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu, meu Deus do céu, a gente viu coisa que a gente não tinha visto lá. Né? Formação, essas missas mensais com carnaval que tinha, missa mensal com festa junina. Então a gente ficou maravilhada. Mais vivo. E quando a gente viu a história de vocês, aí a gente ficou mais maravilhado ainda. Né? Quando a gente foi chamado para ser casal, ligação de vocês, a gente ficou meio sem jeito. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer lá? Mas aí a gente ficou sabendo que a gente ia fazer lá, aprender mais, né, com vocês. Porque as cartas que vocês mandaram para a gente ainda estão guardadas aqui de relatório, né? Porque para a gente é um presente. Né? O nosso presente é a carta de relatório que vocês mandaram para a gente. Né? Então a gente fica muito feliz. A gente pediu também, né, para a dona Nelly responder essas mesmas perguntas, e a Inês e a Adalto também para responder essas mesmas 3 perguntas. Para a gente fazer, né, toda uma apresentação, uma mini apresentação para as outras pessoas. A gente tem 2 equipes se formando e eles ficaram maravilhados em saber que a equipe 1 ainda tem os casais que formaram. Né? Então, esses equipistas novos que estão entrando, eles ficam muito curiosos em saber quem são esses casais, né? Como é que eles estão ainda, né? Como é que eles estão fazendo, né? Então, aí trazer essa mensagem para eles vai ser muito importante e estimulante também. E para os equipistas que já estão, né, assim, igual a gente, meio que capengando, né? Motivação para todo mundo, né? Essa motivação, assim, é maravilhosa, né? A gente fica muito feliz, né, que vocês toparam, né, ajudar a gente a entender um pouco mais, a resgatar isso, né? Para a gente é muito importante e a gente fica muito feliz e vocês estão dentro do nosso coração e dentro das nossas orações. Tá? A gente reza sempre por vocês, a gente está fazendo lá o terço também, rezando por vocês toda vez, tá? E a gente agradece muito vocês. Muito obrigado. Assina embaixo do que a Clara falou. De coração mesmo, obrigado. A gente sabe que a correria, esse momento que a gente está vivendo, meio diferente aí, mas obrigado pela paciência, pela disposição e 1, 2, 3 minutos que a gente passa ouvindo vocês é sempre muito bom e a gente sempre aprende muito mais, né? É bondade. Quem disser aqui que não tem exemplo, está mentindo, né? Gente, obrigado. Eu vou terminar a gravação e já vou mandar por e-mail para vocês o vídeo também, para vocês darem uma olhada. Tá? Muito obrigado. Tá bom? Já vou mandando, daqui meia hora já chega aí. Tá certo. Então, obrigado mesmo. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.